Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar fundo num período, assim, de revolução total na Guerra Naval, que foi em meados do século XIX. Uhum. Nossas fontes cobrem desde batalhas que viraram lenda, tipo Hampton Roads, até tecnologias que, nossa, mudaram o jogo. Encoraçados, o retorno do Ariete, minas, canhões entrando em crise e até os primeiros submarinos. Exato. A missão é entender como essas inovações, muitas que surgiram ali na Guerra de Secessão Americana, redefiniram o poder nos oceanos. Exato. É um momento fascinante, né? Onde a tecnologia literalmente forçou a barra, assim. Obrigou uma mudança radical de pensamento estratégico, tático. Totalmente. Vamos conectar esses pontos e ver o impacto real de cada desenvolvimento, olhando os eventos específicos. Vamos lá. Comecemos então pelo confronto que meio que anunciou essa nova era. A Batalha de Hampton Roads, lá em 1862. Foi o primeiríssimo duelo entre dois encouraçados a vapor. Isso. O CSS Virginia, que era o antigo Merrimack, né? Recuperado pelos confederados, blindado com metal. E do outro lado, o revolucionário USS Monitor da União com aquela torre giratória icônica. Que impacto imediato isso teve? Olha, o combate em si foi um empate técnico. Durou horas, né? E nenhum conseguiu de fato penetrar a blindagem do outro. Mas a grande lição foi essa, sim. A ineficácia. A artilharia naval da época ficou subitamente obsoleta contra a blindagem. Séculos de doutrina naval baseada em navios de madeira foram por água abaixo. Navio sem blindagem virou alvo fácil, né? E é curioso como uma coisa antiga, o Ariete, voltou com tudo justamente por causa dessa blindagem ou do vapor, não é? O Virginia usou o seu com sucesso um dia antes contra Cumberland. Sim, sim. O vapor deu aos navios a manobrabilidade necessária para fazer do abarroamento uma tática viável de novo, mirando ali abaixo da linha d'água, onde a blindagem muitas vezes não chegava ou era mais fraca. Entendi. Isso foi tão impactante que navios foram construídos especificamente como arietes durante a Guerra de Secessão. Era uma solução de baixo custo relativamente e alto impacto. Chamou atenção globalmente. Nossa. Até o ministro da Marinha do Brasil, já em 1862, estava de olho analisando essas lições para o futuro naval aqui. Interessante. Além desse combate direto navio contra navio, essa guerra também popularizou outra ameaça, que vinha meio escondida: as minas submarinas, que eles chamavam na época de torpedos, né? Com certeza. O episódio em Mobile Bay, com aquela ordem famosa do almirante Farragut, danem-se os torpedos, toda a velocidade adiante. Ah, sim. Depois que o monitor Tecumseh afundou por causa de uma mina, ficou para a história. Mas, na verdade, o primeiro navio relevante perdido por uma mina foi o USS Cairo, ainda em 1862. Essas minas ficaram mais perigosas com detonadores independentes, tipo o chifre de Hartz, que não dependia mais de um operador em terra para acionar. Que perigo! Essa questão das minas mostra uma evolução rápida na defesa, né? Mas e o ataque? A artilharia, que era a rainha dos mares, também estava numa crise, tentando acompanhar, certo? Sem dúvida. Havia uma busca, assim, frenética por canhões mais potentes. Os britânicos tentaram o canhão Armstrong, aquele de carregar pela culatra. Que era moderno para a época, né? Moderníssimo. Mas ele apresentou problemas de segurança bem graves, sabe? Com acidentes feios como os do HMS Euryalus em 1862. Isso fez a Marinha Real, veja só que coisa. Voltar atrás. Voltar temporariamente aos canhões de carregar pela boca. Algo que só era possível porque a pólvora negra da época permitia canos mais curtos, né? Facilitava esse tipo de carregamento. Que reviravolta. E enquanto essa crise dos canhões acontecia, a propulsão e o design dos próprios navios não paravam de evoluir, imagino. Exato. Os motores a vapor ficavam mais eficientes. A gente vê as máquinas de dupla expansão e as compostas, por exemplo, nos navios franceses Actif e Loiret. Elas usavam melhor o vapor, consumiam menos carvão, o que aumentava o alcance dos navios. Ah, importante. E surgiu um debate quente no design. Torres giratórias, como a do Monitor, versus as barbetas, que eram umas plataformas abertas sobre cilindros blindados, preferidas pelos franceses na época.
E qual era a diferença principal, na prática, entre torre e barbeta? Bom, a torre protegia melhor a guarnição, né? Os artilheiros ficavam mais seguros, mas limitava um pouco a visibilidade e podia encher de fumaça lá dentro. Complicado. Já a barbeta oferecia um campo de visão melhor, mais ventilação, mas expunha mais os artilheiros ao fogo inimigo. Eventualmente, a solução foi, combinar os conceitos, o que levou à torre moderna que a gente conhece hoje. Entendi. Falamos da superfície, das minas, mas essa época também viu os primeiros passos bem arriscados mesmo debaixo d'água. Como eram essas primeiras tentativas de submarinos? Bem rudimentares e, francamente, perigosíssimas. O francês Le Plongeur, de 1863, usava ar comprimido, mas tinha sérios problemas para controlar a profundidade, para subir e descer direito. Instável. Muito. Mas o mais famoso, ou talvez infame, foi o confederado H.L. Hunley, de 1864. Era basicamente um tubo de ferro, sabe? Movido a manivela por 8 tripulantes. Imagina o esforço. Nossa, que sufoco. E armado com o quê? Como ele atacava? Com o chamado torpedo de haste. Era tipo uma carga explosiva na ponta de uma vala bem longa que ele tinha que prender no casco do navio inimigo. Bem, direto ao ponto. E o Hunley, apesar de tudo, conseguiu um feito histórico. Ele afundou o navio da União Housatonic. Foi o primeiro sucesso militar registrado de um submarino em combate. Impressionante. Mas Um sucesso trágico, né? Porque o próprio Hunley afundou logo depois do ataque, levando toda a tripulação junto. As causas exatas ainda são debatidas, mas provavelmente entrou água enquanto eles tentavam se afastar, ou talvez pela própria onda de choque da explosão. que triste. Um começo sombrio, sem dúvida, mas que provou o potencial, ainda que perigoso, da guerra submarina. Uau. Realmente, que período intenso. Vimos o fim abrupto de uma era naval, dos veleiros de madeira, e o nascimento caótico, mas decisivo de outra. Encouraçados, arietes ressuscitados, minas virando armas estratégicas, os canhões passando por crises de identidade, torres versus barbetas, e os primeiros e bem mortais passos da guerra submarina. Impressiona a velocidade com que tudo mudou, né? Cada inovação, mesmo as que falharam no começo, como os primeiros canhões Armstrong ou os submarinos iniciais, forçaram adaptações e criaram a base para o poder naval do século seguinte, do século XX. Com certeza. E fica talvez a reflexão, né? De todas essas tecnologias que estavam ali, nascendo, a blindagem, a torre giratória, a mina autônoma, o submarino, qual delas, no fim das contas, acabou tendo um impacto mais profundo, mais duradouro, na forma como as nações projetam poder pelos mares? É algo para a gente pensar.